Graça e paz, queridos. Bom dia, bom dia. Estamos aí na sexta-feira. Glória a Deus, se aproximando aí do encerramento de mais uma semana. Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer a leitura de Gênesis capítulo 43, 44 e 46. E amanhã a gente termina o livro de Gênesis. Glória a Deus, estamos aí então na reta final do livro. Glória a Deus. E hoje nós vamos ver aquele grande encontro de Jacó com José. Forte. Deus tem ministrado em nossos corações, tem sido bênção do alto. Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Pai, rendemos graças a Ti porque Tu és bom, o Teu amor, a Tua misericórdia dura para sempre, se renova a cada manhã. Peço a Ti, Senhor, abra o nosso entendimento, que a Tua palavra venha ter poder, que a Tua palavra venha ter eficácia em nossas vidas, que o Teu Espírito venha nos ajudar a colocar em prática os princípios, os grandes ensinamentos que tem da Tua palavra. Por isso nós Te agradecemos por essa oportunidade e peço a Ti, Senhor, que os meus irmãos venham ser abençoados em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Gênesis 43 e o verso 1. A fome se agravou na terra de Canaã, quando os cereais que eles haviam trazido do Egito estavam para acabar. Jacó disse a seus filhos: voltem e comprem um pouco mais de mantimento para nós. Judá, porém, respondeu: o homem estava falando sério quando nos advertiu: vocês não me verão novamente se não trouxer seu irmão. Se o Senhor enviar Benjamim conosco, desceremos e compraremos mais mantimento, mas se não deixar Benjamim ir, nós também não iremos. Lembre-se de que o homem disse: vocês não me verão novamente se não trouxerem seu irmão. Por que vocês foram tão cruéis comigo? Lamentou-se Jacó. Porque disseram ao homem que tinha outro irmão? Ele fez uma porção de perguntas sobre nossa família, responderam. Quis saber se seu pai ainda está vivo, vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos as perguntas dele. Como poderíamos imaginar que ele diria: traga seu irmão? Judá disse a seu pai: deixe o rapaz ir conosco e partiremos. Do contrário, todos nós morreremos de fome, não apenas nós, mas também nossos pequeninos. Garanto pessoalmente a segurança dele. O Senhor pode me responsabilizar se eu não o trouxer de volta. Carregarei a culpa para sempre. Se não tivéssemos perdido todo esse tempo, poderíamos ter ido e voltado 2 vezes. Por fim, Jacó, seu pai, lhes disse: se não há outro jeito, pelo menos façam o seguinte: coloquem na bagagem os melhores produtos dessa terra: bálsamo, mel, especiarias e mirra, pistache e amêndoas, e levem de presente para o homem. Levem também o dobro do dinheiro que foi devolvido, pois alguém deve ter colocado nos sacos por engano. Depois pegue seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia quando estiverem diante daquele homem, para que ele liberte Simeão e deixe Benjamim voltar. Mas, se devo perder meus filhos, que assim seja. Então, os homens pegaram os presentes de Jacó e o dobro do dinheiro e partiram com Benjamim. Por fim, chegaram ao Egito e se apresentaram a José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: estes homens almoçarão comigo ao meio-dia. Leve-os ao palácio, mate um animal e prepare um grande banquete. Quando Davi, no Salmo 23, ele fala, preparas uma mesa perante mim,
na presença dos meus inimigos. Quando Davi fala isso, Davi falava, né, dos inimigos que se levantavam contra ele, certo? Mas Davi entendia que quem lutava por ele era Deus. Quem lutava por ele era Deus. Deus que lutava por ele. E é importante nós entendermos isso, que Deus luta por nós. Se nós entender que Deus luta por nós, nós não vamos se desgastar. Nós vamos confiar, nós vamos descansar. E é como se uma casca criasse em nós. É como se nós ficássemos assim cascudo para o problema, para a adversidade. Por quê? Quem luta por nós é Deus. Deus luta por nós. E hoje nós entendemos que a luta não é contra pessoas, a luta não é contra carne, contra sangue, mas é contra principados e potestades. A nossa batalha é na esfera espiritual, né? É orando, é repreendendo, é liberando palavras de ordem no mundo espiritual que vencemos essa guerra. Não é se ofendendo, se magoando, não é magoando pessoas, não é ferindo pessoas, não é brigando, discutindo com pessoas que vencemos essa guerra. É orando, é buscando a face de Deus, é liberando palavras de ordem no mundo espiritual, repreendendo a ação do inimigo no nome de Jesus Cristo. Mas aqui é interessante como José ele vai preparar um banquete. Aqueles que venderam ele, aqueles que fizeram chacota dele, aqueles que maltrataram ele, desprezaram ele, foram os mesmos que assentaram à mesa. Isso é um princípio de amor, né? Isso aí é amor, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui nós aprendemos o seguinte, que José jamais ele poderia ter guardado em seu coração mágoa, ressentimentos, rancor dos seus irmãos, porque fazia parte do plano de Deus a exaltação. Só que só vai ser exaltado aquele que um dia for humilhado. Aquele que é humilhado é exaltado. Aquele que é desonrado recebe honra. Nós temos que passar pelas dificuldades para Deus nos exaltar. Isso aí é sem dúvida isso é necessário. É necessário você passar pela humilhação, pelo aperto, para Deus te honrar, para Deus te abençoar. Por isso que nós não podemos guardar mágoa de ninguém, ainda que seja membros da nossa casa, ainda que seja pai, mãe, irmão, sobrinho, primo, ainda que sejam membros da nossa casa. Nós não podemos jamais podemos guardar mágoa. Então, porque lá na frente, eles vão sentar à mesa, eles vão desfrutar também daquilo que Deus lhe deu. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Vamos estar dando continuidade aqui na leitura. Jacó, então, envia presentes para José. José recebe bem os irmãos, prepara um banquete. Glória a Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Isso aqui, ó. Tá. A entrada. Tá. Caminho de volta. Tá. Beleza. Vamos lá no versículo 18. Quando os irmãos viram que estavam sendo levados à casa de José, ficaram apavorados. É por causa do dinheiro que alguém colocou de volta nos sacos da outra vez que estivemos aqui, disseram uns aos outros.
Ele planeja nos acusar de roubo e depois nos prender, nos tornar escravos e tomar nossos jumentos. À entrada do palácio, os irmãos se dirigiram ao administrador de José e lhe disseram: Ouça, Senhor, viemos ao Egito anteriormente para comprar mantimento. No caminho de volta para casa, paramos para pernoitar e abrimos os sacos. Descobrimos que o dinheiro de cada um, a quantia exata que havíamos pago, estava na boca do saco. Trouxemos o dinheiro de volta. Aqui está. Também trouxemos mais dinheiro para comprar mantimentos. Não fazemos ideia de quem colocou o dinheiro nos sacos. Fique tranquilo, disse o administrador. Não tenham medo. Seu Deus, o Deus de seu pai, deve ter colocado esse tesouro nos sacos. Tenho certeza de que recebi seu pagamento. Depois disso, soltou Simeão e o levou até onde eles estavam. Olha que interessante que toda essa situação fez com que os irmãos de José tivessem atitudes contrárias, diferentes a que eles tinham no passado. Aqui nós vemos uma atitude de verdade, de sinceridade, de honestidade. Atos que eles não tinham lá atrás. Então eu vejo que toda essa situação, todo esse cenário que Deus preparou foi justamente para trazer uma mudança, não só na vida de José, mas em toda a família. Toda a família foi transformada. Toda a situação que aconteceu contribuiu para uma mudança geral. Não é só você que muda. Não é só a esposa que muda. A mudança da esposa, da mulher, vai trazer mudanças para o marido. A mudança do marido, com certeza, vai afetar a casa. E toda a casa vai ser influenciada. Todos vão mudar, todos vão se adaptar àquela ideia nova, àquela cultura nova dentro daquela casa. Então, o que está acontecendo é que os irmãos estavam sendo verdadeiros, os irmãos estavam sendo honestos por tudo aquilo que está acontecendo. Então, a obra que Deus faz em nossas vidas não tem só a ver comigo pessoalmente, tem a ver com várias pessoas. Tem a ver com a minha esposa, tem a ver com meus filhos, tem a ver com os irmãos da igreja. Não é só eu que mudo, todos mudam. Por quê? Quando você vê uma pessoa mudando de hábito, você estranha no começo. Fala, isso aí é fogo de palha, não, isso aí. Mas quando você vê, passa um período longo, vai passando o tempo e aquele hábito permanece, vai ter uma mudança. Vai ser notória a mudança. Não vai ter como negar a mudança. E aí, a pessoa vai ver, nossa, realmente o fulano mudou. Está com pensamento diferente, está maduro. Verdade. Aí a mudança daquela pessoa vai acabar influenciando. Aquela pessoa que só observar de longe você, quando vê as coisas acontecer na tua vida, fala, não, realmente ele mudou, realmente ele levou a sério. E é assim que funciona. A ponto da pessoa falar, não, eu também quero isso que você tem aí, isso que você fez, essa mudança de hábito, eu também quero. Eu também quero frequentar o mesmo lugar que você frequenta, porque eu vi mudança em você. Eu não acreditava na mudança, mas eu vi mudança, eu vi que é possível sim. E o nome do Senhor é glorificado, né? Em cada atitude nossa, cada decisão que a gente toma, que traz uma mudança, traz uma transformação na nossa vida, o nome do Senhor é glorificado. Vamos lá. Quando foram avisados que almoçariam lá, os irmãos prepararam os presentes para a chegada de José ao meio-dia. Assim que José chegou em casa, entregaram-lhe os presentes que haviam trazido e curvaram-se até o chão diante dele. Depois de cumprimentá-los, José quis saber, como está seu pai? O Senhor idoso do qual me falaram, ainda está vivo? Sim, responderam eles. Nosso pai, seu servo, ainda está vivo e vai bem. E curvaram-se mais uma vez. Olha o sonho de José se tornando realidade.
Então José olhou para seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e perguntou: Este é o irmão mais novo de que vocês me falaram? E disse a Benjamim: Deus seja bondoso com você, meu filho. Muito emocionado por causa do irmão, José saiu depressa da sala, foi para o quarto onde chorou. A emoção era muito grande, a saudade era muito grande de Benjamim. Depois de lavar o rosto, voltou mais controlado e ordenou: Tragam a comida. José foi servido em sua própria mesa e seus irmãos em sua mesa separada. Os egípcios que comiam com José, por sua vez, foram servidos em outra mesa, pois os egípcios desprezavam os hebreus e se recusavam a comer com eles. José disse a cada um dos irmãos onde deviam sentar-se, e para espanto deles, colocou-os ao redor da mesa em ordem de idade, do mais velho para o mais novo. Mandou encher os pratos deles com comida de sua própria mesa e deram a Benjamim uma porção 5 vezes maior que a dos outros. E eles comeram e beberam à vontade com José. Vamos lá. 44. Então José deu a seguinte ordem ao administrador do palácio: Coloque nos sacos que eles trouxeram todo o cereal que puderem carregar e coloque o dinheiro de cada um de volta do saco. Depois coloque meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro dele. O administrador fez tudo conforme José ordenou. Assim que amanheceu, os irmãos se levantaram e partiram com os jumentos carregados. Quando haviam percorrido apenas uma distância curta e mal haviam saído da cidade, José disse ao administrador do palácio: Vá atrás deles e detenha-os. Quando os alcançar, diga-lhes: Por que retribuíram o bem com o mal? Por que roubaram o copo de prata do meu senhor, que ele usa para prever o futuro? Vocês agiram muito mal. Quando o administrador do palácio alcançou os homens, repetiu para eles as palavras de José. Do que o Senhor está falando, disseram os irmãos. Somos seus servos e jamais faríamos uma coisa dessas? Por acaso não devolvemos o dinheiro que encontramos nos sacos? Nós o trouxemos de volta da terra de Canaã, porque roubaremos ouro ou prata da casa do seu senhor? Se encontrar o copo de prata com um de nós, que morra quem estiver com ele, e nós, os restantes, seremos seus escravos. Olha isso. Eles liberam uma sentença contra a vida deles. Sua proposta é justa, respondeu ele, mas apenas aquele que roubou o copo de prata se tornará meu escravo. Os outros estarão livres. Sem demora, eles descarregaram os sacos e os abriram. O administrador do palácio examinou a bagagem de cada um, começando pelo mais velho até o mais novo. E o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Nossa! Imagine a pressão que Judá estava naquele momento, porque Judá fez um juramento para o pai, que ia ser responsabilizado, que ia ser responsável por Benjamim. Aí a punição seria que o menor ou com o filho, o irmão que fosse encontrado a taça seria escravo. Quando os irmãos viram isso, rasgaram as roupas. Depois colocaram a carga de volta sobre os jumentos e retornaram à cidade. José ainda estava em seu palácio quando Judá e seus irmãos chegaram, e eles se curvaram até o chão diante dele. O que vocês fizeram? Exigiu ele. Não sabem que um homem como eu é capaz de prever o que vai acontecer? Judá respondeu: Meu senhor, o que podemos dizer? Que explicação podemos dar? Como podemos provar nossa inocência? Deus está nos castigando por causa de nossa maldade. Todos nós voltamos para ser seus escravos, todos nós, e não apenas nosso irmão, com quem foi encontrado o copo de prata. José, no entanto, disse: Eu jamais faria uma coisa dessas. Apenas o homem que roubou o copo será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa de seu pai. Aí Judá vai se levantar, porque Judá deu uma palavra para Jacó. Então Judá deu um passo à frente e disse: Por favor, meu senhor, permita que seu servo lhe diga apenas uma palavra.
Peço que não perca a paciência comigo, embora o Senhor seja tão poderoso quanto o próprio Faraó. Meu Senhor perguntou a nós, seus servos, vocês têm pai ou irmão? E nós respondemos, sim, meu Senhor, nosso pai é idoso e tem um filho mais novo, nascido em sua velhice. O irmão desse filho, por parte de pai e mãe, morreu. Ele é o único filho de sua mãe e nosso pai o ama muito. O Senhor nos disse, tragam-no aqui, para que eu possa vê-lo com os próprios olhos. E nós respondemos, meu Senhor, o rapaz não pode deixar o pai, pois se o fizesse, o pai morreria. Mas o Senhor nos disse, vocês não me verão novamente se não trouxerem seu irmão. Assim, voltamos para ser seu servo. Assim voltamos para ser seu servo, nosso pai, e contamos a ele o que o Senhor tinha dito. Passado algum tempo, quando ele disse, voltem e comprem mais mantimentos, nós respondemos, só podemos voltar se nosso irmão mais novo nos acompanhar. Não temos como ver o homem outra vez, a menos que nosso irmão mais novo esteja conosco. Então meu pai nos disse, como vocês sabem, minha mulher teve 2 filhos, e um deles foi embora e nunca mais voltou. Sem dúvida foi despedaçado por algum animal selvagem e eu nunca mais o vi. Se agora vocês levarem de mim o irmão dele e lhe acontecer algum mal, vocês me mandarão velho e infeliz para a sepultura. E agora, meu senhor, não posso voltar para a casa de meu pai sem um rapaz. A vida de nosso pai está ligada à vida do rapaz. Quando ele vir que o rapaz não está conosco, morrerá. Nós, seus servos, seremos de fato responsáveis por mandar para a sepultura seu servo, nosso pai, em profunda tristeza. Meu senhor, garanti a meu pai que levaria o rapaz de volta, disse-lhe. Se não o trouxer de volta, carregarei a culpa para sempre. Por isso peço ao Senhor que me permita ficar aqui como escravo no lugar do rapaz, e que o deixe voltar com os irmãos dele, pois, como poderei voltar a meu pai sem um rapaz? Não suportaria ver a angústia que isso lhe causaria. Olha, depois de um discurso desse, não tinha mais, né? Não tinha mais necessidade de José esconder, levar adiante, né? Esconder a sua identidade para os seus irmãos. E aqui no capítulo 45, José vai revelar a sua identidade. E eu, no lugar dele, também faria o mesmo. José não conseguiu mais conter. Havia muita gente na sala e ele disse aos seus assistentes, saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou, eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Olha o que José vai falar. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio, governador de todo o Egito. Olha a maturidade de José. E olha o que José entrega para os seus irmãos. Tudo que aconteceu lá atrás apenas contribuiu para o cumprimento do propósito que Deus tinha em minha vida. Tudo que você está passando hoje, fique tranquilo. Faz parte do processo.
Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai fazer acontecer na tua vida. Pastor, mas tá tão apertado hoje, nós estamos em aperto, estamos em dificuldade, estamos passando aí por um desgaste emocional, psicológico. Fique tranquilo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a atitude que os irmãos tiveram lá atrás de vender José apenas foi um serviço prestado a Deus. Apenas foi um serviço prestado a Deus. Se a Bíblia está deixando bem claro que todas as coisas contribuem para o bem, então o mal presta serviço a Deus. O mal presta serviço a Deus. O mal não é para te derrubar. O mal é para te fortalecer. O mal é para explorar uma energia, uma força que existe dentro de você, que você não sabe. E é na dificuldade, é no sofrimento, que os maiores dons e talentos são aflorados dentro de você. Vem para fora. Vem para fora. Creia nisso, querido. Creia nisso. Todas as coisas contribuem para o bem. Pastor, mas morreu, mas se foi. Fique tranquilo. Tem novidade de Deus chegando para a tua vida. Agora voltem depressa, meu pai, e digam-lhe, assim diz seu filho José, Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá sem demora. O Senhor poderá viver na região de Gósen, onde estará perto de mim com todos os seus filhos e netos, rebanhos e gado e todos os seus bens. Ali eu cuidarei do Senhor, pois ainda haverá 5 anos de escassez. Do contrário, o Senhor e toda a sua família perderão tudo que tem. José acrescentou, vejam, vocês podem comprovar com seus próprios olhos e também meu irmão Benjamim, que sou eu mesmo, José, que fala com vocês. Contem a meu pai a posição de honra. Contem a meu pai a posição de honra que ocupo aqui no Egito. Descrevem para ele tudo que viram e tragam-no para cá, o mais rápido possível. Chorando de alegria, ele abraçou Benjamim, e Benjamim também o abraçou e chorou. Então José beijou cada um de seus irmãos e chorou com eles. Depois os irmãos conversaram à vontade com ele. A notícia não demorou a chegar ao palácio do faraó. Os irmãos de José estão aqui. O faraó e seus oficiais se alegraram muito quando souberam disso. O faraó disse a José, diga a seus irmãos, coloque as cargas em seus animais e voltem depressa à terra de Canaã. Tragam seu pai e todas as suas famílias para cá. Eu lhes darei a melhor terra do Egito, e vocês comerão do que esta terra produz de melhor. O faraó prosseguiu, diga a seus irmãos, levem carruagens do Egito para transportar as crianças pequenas, as mulheres e também seu pai. Não se preocupe com seus pertences, pois o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. Olha isso, irmãos. Olha como que Israel foi recebido no Egito. Os filhos de Jacó seguiram essas instruções. José providenciou carruagem, conforme o faraó havia ordenado, e lhes deu mantimento para a viagem. Também presenteou cada irmão com um traje novo, mas a Benjamim deu 5 roupas novas e 300 peças de prata. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito, e 10 jumentas carregadas com cereais, pães e outros mantimentos para a viagem. Depois José se despediu de seus irmãos e, enquanto partiam, disse a eles, não briguem no caminho por causa do que aconteceu. Eles saíram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã. José ainda está vivo, eles disseram a seu pai. É o governador de toda a terra do Egito. Jacó ficou atônito com a notícia. Não podia acreditar. Quando, porém, repetiram para Jacó tudo que José lhes tinha dito, e quando ele viu as carruagens que José havia mandado para levá-lo, encheu-se de ânimo. Ele não estava acreditando. Vocês vieram aqui com a notícia falando que
mostrando a túnica que eu dei para José, toda ensanguentada. Cheguei à conclusão que meu filho foi despedaçado por algum animal selvagem. Depois de tantos anos, agora vocês vêm dizer que José é governador do Egito. E aí duro que Jacó viu, né, as carruagens do Egito, como prova para comprovar que realmente José estava vivo. E ele se encheu de alegria. Então Jacó exclamou: Deus, deve ser verdade. Meu filho José está vivo. Preciso ir vê-lo antes que eu morra. Interessante, né, que quando José chegou a Jacó, falou para o seu pai o sonho, o último sonho que teve, do sol, da lua, das 11 estrelas. A Bíblia fala que Jacó guardou no coração dele aquele sonho. Jacó guardou no coração dele aquele sonho. Então eu imagino que nesse momento Jacó ele se lembrou do sonho. Porque Jacó indaga José: por acaso eu e sua mãe e seus irmãos vão se prostrar a você? E a Bíblia fala que Jacó guardou no coração aquele sonho, ficou questionando, pensando aquele sonho, a revelação daquele sonho. E estava aí a resposta. Estava aí a resposta. No capítulo 46, Jacó e toda a sua casa, seus familiares, vão para a terra do Egito e vão desfrutar o melhor da terra do Egito, porque José era governador. Vamos lá? Jacó partiu para o Egito com todos os seus bens. Quando chegou a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai, durante a noite. Deus lhe falou numa visão: Jacó, Jacó, chamou ele. Aqui estou, respondeu Jacó. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse a voz. Não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de sua família uma grande nação. Descerei com você ao Egito e certamente o trarei de volta, e José estará ao seu lado quando você morrer. Então Jacó saiu de Berseba e seus filhos o levaram para o Egito, transportaram o pai, as crianças e as mulheres nas carruagens que o faraó lhes havia providenciado. Também levaram todos os seus rebanhos e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã. Assim, Jacó e toda a sua família foram para o Egito. Filhos e netos, filhas e netas, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos descendentes de Israel, dos filhos de Jacó que foram ao Egito. E aqui do versículo 9 até o versículo 25, nós vamos ver a descendência, né, de Jacó, que vai ali descendo para o Egito. Rúben foi o filho mais velho de Jacó. Os filhos de Rúben foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão foram Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul. A mãe de Saul era cananita. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá foram Er, Onã, Selá, Pérez e Zerá. Embora Er e Onã tivessem morrido na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Os filhos de Issacar foram Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Os filhos de Zebulão foram Sered, Elon e Jaleel. Esses foram os filhos de Lia e Jacó, nascidos em Padã Arã, além de sua filha Diná. Por meio de Lia, Jacó teve 33 descendentes, tanto homens quanto mulheres. Interessante, né, que
A linhagem de Cristo é de Jacó, né? E Jacó, ele vai ter 33 descendentes. Justamente a idade que Cristo viveu. Justamente a idade que Cristo viveu. Interessante isso, né? Parece que já estava apontando para o nascimento, a vinda de Cristo. Embora, né, vem de Raquel, né? Vem de Raquel. Porque é através de José, né? É através de José que vem a linhagem de Cristo, né? Os filhos de Gade foram Zefon, Age, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Azer foram Ina, Islá, Isvi e Berias. A irmã deles se chamava Será. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel. Estes foram os filhos de Zilpa, serva dada a Lia por Labão, seu pai, por meio de Zilpa. Jacó teve 16 descendentes. Judá, né? Judá, é verdade. Judá foi filho de Lia. Então, aquela que foi, olha só que interessante, não veio através de Raquel, não. Jesus é da descendência de Judá, certo? Olha que interessante. Aquela que foi rejeitada por Jacó é através dela, da mulher rejeitada, que vem Jesus Cristo. Olha que interessante, porque Jesus, ele vem da descendência de Judá, e Judá era filho de Lia com Jacó. Então, só uma correção aí que eu tinha falado Raquel. Mas não veio através de Raquel, não. Veio através de Lia. Veio através de Lia. Por isso que tem aqui, ó, Jacó teve 33 descendentes com Lia. 33 fala exatamente a idade que Cristo foi crucificado e ressurreto. Parece que já estava apontando a ida de Israel para o Egito, de Jacó para o Egito, já estava apontando que um libertador viria do Egito. Que um libertador viria do Egito. E realmente, na época de Cristo, né, quando veio a época do recenseamento, né, José fugiu com Maria para o Egito, né? Forte isso aí, irmãos. Forte isso aí, hein? Glória a Deus. Você vê que o Velho Testamento sempre está apontando para Jesus Cristo, né? Vamos lá. Esses foram os filhos de Zilpa, serva dada a Lia por Labão, seu pai. Por meio de Zilpa, Jacó teve 16 descendentes. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, foram José e Benjamim. Os filhos de José, nascidos no Egito, foram Manassés e Efraim. Sua mãe foi Azenate, filha de Potifra, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Esses foram os filhos de Raquel e Jacó. Por meio de Raquel, Jacó teve 14 descendentes. O filho de Dan foi Uzim. Os filhos de Naphtali foram Jazeel, Guni, Jefer e Silém. Estes foram os filhos de Bila, serva dada a Raquel por Labão, seu pai. Por meio de Bila, Jacó teve 7 descendentes. No total, foram 66 descendentes diretos de Jacó. Foram com ele para o Egito, sem contar as esposas de seus filhos. Você pode achar uma mera coincidência, né? Mas não existe coincidência na Bíblia. 66 descendentes para 66 livros da Bíblia. Pode ser
pode achar que é coincidência. Ah, não, coincidência, isso aí não tem nada a ver uma relação com a outra. Mas se você for buscar isso no Senhor, vai revelar algo profundo a respeito disso. Vai revelar. Nunca as coisas estão à toa aqui na Bíblia. Ainda que aos nossos olhos pode ser insignificante, não tem muito sentido. Mas se você for buscar em oração, o Espírito de Deus revela coisas ocultas que estão por detrás da letra. Então, no total, 66 descendentes para 66 livros da Bíblia. É forte, hein? Além deles, José teve 2 filhos que nasceram no Egito, totalizando 70 membros da família de Jacó no Egito. Quando estavam quase chegando, Jacó enviou Judá adiante para encontrar-se com José e pedir informações sobre o caminho para Gósen. José mandou preparar sua carruagem e partiu para Gósen a fim de encontrar-se com seu pai Jacó. Quando José chegou, abraçou fortemente seu pai e, sem soltá-lo, chorou por longo tempo. Por fim, Jacó disse a José: agora estou pronto para morrer, pois vi seu rosto novamente e sei que você está vivo. José disse a seus irmãos e a toda a família de seu pai: irei ao faraó e lhe direi: meus irmãos e toda a família de meu pai chegaram da terra de Canaã. Eles são pastores e criadores de gado. Trouxeram consigo seus rebanhos, seu gado e todos os seus bens. Disse também: quando o faraó mandar chamá-los e perguntar-lhes em que vocês trabalham, digam o seguinte: durante toda a vida, nós, seus servos, criamos rebanhos de gado, como sempre fizeram nossos antepassados. Quando lhe disserem isso, ele permitirá que vivam aqui na região de Gósen, pois os egípcios desprezam os pastores, né? Era um lugar isolado, mas era a melhor terra que tinha no Egito. Tá vendo a diferença da descida de Abraão para o Egito? Abraão desce para o Egito por uma necessidade de fome. Estava passando uma necessidade, uma seca na terra. Mas Abraão, ele vai por conta própria para o Egito e traz uma grande destruição. Traz uma maldição terrível. Por quê? Nós vamos ler que mais para frente, que após a morte de José e de Faraó, eles vão ser escravizados durante 430 anos, irmãos. E a escravidão é consequência do pecado de Sara. Sara teve relação sexual com Faraó. Quando Sarai tem a relação sexual com o Faraó, um pacto de sangue é feito entre Israel e Egito. Entre Israel e os egípcios. Um pacto de sangue, uma aliança de sangue. Porém, ela era casada. Então, um grande pecado. E precisaria vir um grande juízo naquela terra pela mão de Deus. Né? E é o que vai acontecer. Né? É o que vai acontecer. E nós vamos ler isso mais para frente. A partir de amanhã nós, com a graça de Deus, com a proteção de Deus, amanhã nós termina o livro de Gênesis. Amanhã nós terminamos o livro de Gênesis. E no domingo nós já damos início no livro de Êxodo. E assim nós vamos dando continuidade nesse plano de leitura anual aí, em ordem cronológica. E é isso aí, irmãos. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, querido. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like e se inscreve aí no meu canal. Ajuda aí a crescer aí esse canal. Sempre vou estar aqui. Estas 52 semanas serão 52 semanas de leitura bíblica e vocês poderão me acompanhar aí nessa leitura da Bíblia Sagrada em 52 semanas de ordem cronológica. Diferente, desafiador, mas
sempre contando com a ajuda do nosso Deus e nosso Pai. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Amanhã estaremos de volta.